Olá, está no ar o Semana Legislativa, o nosso telejornal com resumo das principais notícias que marcaram a semana aqui na Câmara Municipal. Fique agora com os destaques desta edição. São José dos Campos deve voltar à fase vermelha do Plano São Paulo. Decisão foi tomada pelo governo estadual e vale para todos os municípios paulistas. O motivo foi o aumento expressivo no número de casos de Covid-19 em todo o estado. O Conselho Tutelar apresenta balanço das ações do órgão durante 2020. Por conta da pandemia, o número de atendimentos caiu, mas casos de abuso e abandono aumentaram. Oportunidade, Cepasa abre mais de 2.000 vagas para cursos gratuitos de capacitação. Desse total, 700 vagas são para cursos voltados para a saúde do idoso. Câmara aprova projeto que prevê instalar nos ônibus da cidade entradas USBs para carregar celulares. Outra proposta aprovada vai proibir o estacionamento em locais que costumam receber as festas conhecidas como fluxo. A ideia é coibir a realização desses encontros. Confira os projetos aprovados em plenário e os assuntos debatidos nas sessões de terça e quinta. E tem estreia na TV Câmara. Segunda temporada do programa Aula em Casa conta com novidades e tem data definida. Começa na próxima segunda, dia 8. Seja muito bem-vindo. O Semana Legislativa está no ar. E confira agora os destaques da sessão realizada na quinta-feira. Na 13ª sessão do ano, os vereadores aprovaram 2 projetos de lei na área da saúde. Um deles autoriza a implantação de um ambulatório pós-Covid para oferecer acompanhamento a longo prazo a pacientes que já eliminaram o vírus do organismo. O objetivo é evitar possíveis complicações causadas pela doença. A proposta é de autoria dos vereadores Marcão da Academia, Dr. Elton, Dr. José Cláudio, Dulce, Rita e Fernando Petit. O outro projeto aprovado na área da saúde é do vereador Roberto do Eleven. A medida autoriza o Poder Executivo a implantar serviços de agendamento via WhatsApp para consultas, remarcações, cirurgias e exames laboratoriais nas unidades públicas de saúde do município. Na proposta, a opção será disponibilizada somente para pacientes que já tenham prontuário ou cadastro atualizado na unidade em que pretendem atendimento. Os agendamentos continuarão também presencialmente por contato telefônico. Os vereadores ainda aprovaram 2 projetos de decreto legislativo apresentados pelas comissões de Justiça e Economia que aprovaram as contas da Prefeitura de 2017 e 2018, conforme parecer do Tribunal de Contas do Estado. Ainda foi aprovado o requerimento da bancada feminista composta pelas vereadoras Juliana Fraga, Amélia Naomi e Dulce Rita, que solicitam a cobertura pelo setor de comunicação institucional da Câmara dos atos contra o feminicídio. O documento aprovado autoriza as vereadoras Juliana Fraga e Amélia Naomi a representarem a Câmara no julgamento de Robson Fernando Vitor da Silva pela morte da professora joseense Priscila Gonçalves Almeida da Silva. Ainda dentro do mês da mulher, serão realizadas nas próximas sessões de terça-feira reuniões entre vereadores e convidados para tratar sobre a violência contra a mulher e também o feminicídio. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. A partir do próximo sábado, São José dos Campos e todos os municípios do estado vão entrar na fase vermelha do Plano São Paulo, a mais restritiva. A decisão foi anunciada pelo governador João Dória e teve como base o aumento expressivo no número de casos, internações e também mortes por Covid em todo o estado de São Paulo. Para São José dos Campos, a medida representa uma regressão, já que o município está na fase laranja. São José dos Campos, assim como todas as cidades do estado, está na fase vermelha do Plano São Paulo pelas próximas 2 semanas. A medida passa a valer a partir deste sábado. Essa foi uma determinação anunciada pelo governador João Dória, a qual, segundo ele, foi motivada pelo aumento do número de casos, internações e mortes por Covid-19 no estado. É hora de proteger vidas da nação. É isso que deve ser a prioridade. Não temos nenhuma alegria em dar essa informação. Temos a tristeza de reconhecer a situação dificílima que estamos vivendo em São Paulo e não é diferente do país. A fase vermelha é a mais restritiva do Plano São Paulo. Nela só podem funcionar serviços considerados essenciais, como farmácias, mercados, padarias, açougues, postos de combustíveis, lavanderias,
transportadoras, hotéis, bancos, pet shops, além dos serviços de transporte coletivo e igrejas. Bares e restaurantes estão autorizados a funcionar, mas apenas para entregas. Ainda segundo o governador, mesmo na fase vermelha, as escolas estão autorizadas a abrir, mas respeitando o limite máximo de 35% da capacidade. Essa nova configuração muda a rotina de São José dos Campos, que estava na fase laranja, na qual é permitido o funcionamento de parques, salões de beleza, academia e todos os setores de comércio, desde que seguindo regras específicas, como o limite do número de clientes. Desta forma, a partir do próximo sábado, todos esses serviços vão permanecer fechados até o fim das restrições, previsto para o dia 19 de março. Ainda segundo o governo, essa ação é uma maneira de conter o avanço significativo da doença em praticamente todo o estado. De acordo com o Centro de Contingência do Coronavírus, nos últimos dias, o estado de São Paulo bateu recorde de mortes por Covid-19 e internações. João Dória ainda defendeu que a medida recebeu o apoio de prefeitos de municípios do estado. Eu reconheço e valorizo a atitude de prefeitas e prefeitos, alguns até estão aqui presentes hoje. Obrigado por compreenderem a importância de defenderem a vida dos seus cidadãos, das pessoas das suas cidades, das suas regiões. São Paulo não vai desistir. Para prevalecer o distanciamento e evitar aglomerações, o governo ainda antecipou para as 8 horas da noite o início do toque de recolher. Antes da nova determinação, a proibição de circulação de pessoas estava prevista entre 11 horas da noite e 5 da manhã. Vale lembrar que a imposição da fase vermelha considerou os números de todo o estado e não por região como vinha acontecendo. Nesse sentido, pelos índices de São José, o município não estaria na fase vermelha, mas sim manteria a fase laranja. De acordo com o último boletim epidemiológico do município, a taxa de ocupação dos leitos de UTI exclusivos para Covid-19 está em 67%, já os de enfermaria 51,1%. Para controlar os números, o pedido do governo do estado é por consciência. É um problema também de parte da população que nega a existência e que se expõe desnecessariamente ao risco de perderem as suas vidas e estimularem que outras pessoas possam perder suas vidas também. Não é razoável que parte da população não queira usar máscaras, que queira defender aglomerações, beber, se divertir, festejar, quando o momento é de oração, de consternação, de tristeza. Quero, ao finalizar, dizer que São Paulo está abrindo 500 novos leitos para combater a pandemia no estado. 339 novos leitos de UTI Covid e outros 161 de enfermaria, em hospitais estaduais, municipais, santas casas e serviços filantrópicos da área pública de saúde. Os leitos serão ativados gradualmente, a partir do próximo dia 8 de março, para reforçar o sistema público de saúde em todo o estado. O Conselho Tutelar de São José dos Campos realizou uma audiência de prestação de contas das ações promovidas no ano passado. Um dos desafios para o trabalho do Conselho foi a pandemia de Covid-19. Segundo o órgão, houve queda no número de atendimentos, porém, os casos de abuso e assédio de crianças e adolescentes aumentaram nesse período. O pedido dos conselheiros é pelo reforço na importância de denúncias, como a gente te mostra agora na reportagem. A pandemia da Covid-19 impactou os trabalhos do Conselho Tutelar de São José dos Campos em 2020. Dados apresentados em uma audiência de prestação de contas mostram que, no ano passado, foram feitos 9.192 atendimentos, 12,5% a menos do que em 2019. Segundo os conselheiros, a queda nos registros pode ser explicada pela suspensão das aulas, já que as escolas fazem parte da rede de apoio. Ainda de acordo com o órgão, o mês que registrou mais atendimentos foi fevereiro, no início do ano letivo. Cenário bem diferente do mês de abril, quando começou a quarentena por conta da pandemia.
Primeiro, o afastamento das crianças e dos adolescentes da escola, que é o nosso maior parceiro. Por quê? Porque é na escola que é vista as negligências, o que a criança está sofrendo, né? As violações que ela tem sofrido. Outra situação é que o atendimento no balcão, que é quando a pessoa chega aqui por si, né, não é encaminhada por nenhum órgão, ela chega aqui para atendimento, caiu também. Por quê? Que a pessoa ela tinha medo, né, receio, e tinha até uma orientação que ficasse em casa. Então, esses atendimentos também caíram. E um fato chama a atenção. De acordo com os dados apresentados, a maior parte das ocorrências aconteceu dentro de casa. 53% de todas as notificações atendidas e registradas pelo Conselho em 2020 são referentes a casos de omissão ou abuso por parte dos pais ou familiares de crianças e jovens. A gente percebe que muitas vezes a criança, que era para ser protegida pelo pai, pelo responsável, ela é negligenciada, né? Ela sofre abuso, violações de direitos. Então, assim, a gente percebe que nós temos que ir em busca da família, né? Tratar a família, aconselhar a família. Apesar da pandemia, os trabalhos nas 3 unidades do Conselho Tutelar de São José não pararam. Durante esse período, o atendimento foi aperfeiçoado e medidas foram tomadas para garantir a segurança. Nós tínhamos que ficar aqui, nós temos que ficar aqui, né, como órgão de proteção, para que essas pessoas e essas denúncias possam ser atendidas, né? Então, nós estamos aqui para atender essas denúncias e para atender as violações aí de direitos contra a criança e o adolescente. A principal maneira de ajudar crianças e adolescentes que sofrem algum tipo de maus-tratos ou abuso é a denúncia. Ela pode ser feita pessoalmente em uma das 3 unidades do Conselho Tutelar da cidade ou pelo telefone, de maneira anônima, por meio do Disque 100 ou do 156. E para reforçar a importância dessas denúncias, foi lançado o site do Conselho Tutelar, que pode servir como uma nova ferramenta nessa luta. Lá estão dados das 3 unidades do Conselho em São José, além de informações sobre leis e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando você vê algum tipo de violação, por mais que seja pequena, por mais que você não saiba ao certo o que está acontecendo, é importante fazer a denúncia, né? Pelos canais do Disque 100, pelos canais do 156, que é o número da prefeitura. Lá você pode fazer essa denúncia até de maneira anônima. E existe também a denúncia de você poder vir até o conselho e conversar conosco, né? Até mesmo você que está vivendo essa situação de vulnerabilidade, de violência, você pode vir aqui pedir a nossa ajuda que nós vamos ajudar. E no próximo bloco você confere os destaques da sessão de terça-feira. Ainda vamos te apresentar 2 projetos de lei aprovados aqui na Câmara. Um deles pretende modernizar a frota do transporte público da cidade, que deve ganhar entradas USBs para carregar celulares. O outro vai proibir o estacionamento de carros em locais que costumam receber os fluxos do funk. A ideia é coibir essas festas. Os detalhes a gente mostra já já. E o Semana Legislativa está de volta? Confira agora os destaques da sessão de terça-feira. Os vereadores aprovaram 25 documentos durante a 12ª sessão ordinária do ano. Foram 19 requerimentos, 2 moções e 4 atas de sessões passadas. Também foram lidas uma série de indicações com pedidos de serviços de manutenção pública para a cidade. Durante o Pinga Fogo, os parlamentares abordaram assuntos ligados à pandemia de Covid-19 e também ações de fiscalização. A participação da cidade no consórcio público para a compra de vacinas contra o coronavírus foi um dos temas tratados pelos vereadores José Cláudio e Dulce Rita. O próximo passo, segundo os parlamentares, é a elaboração de uma lei por parte da Prefeitura para obter autorização de compra das doses. Ainda sobre a pandemia, a vereadora Juliana Fraga abordou casos confirmados de coronavírus em estudantes e professores da rede municipal de ensino e citou a apreensão de uma professora quanto à aplicação das medidas de segurança. Também comentando a respeito do assunto, o vereador Marcelo Garcia destacou a importância de manter as igrejas e templos da cidade como serviços essenciais.
As audiências públicas para discutir o novo transporte público foi o tema abordado pelo vereador Fernando Petit, que pediu a participação da população nesse processo. Já o vereador Rafael Pascucci apresentou um vídeo com ações de fiscalização para ouvir demandas da população nos bairros Parque Interlagos, Torrão de Ouro, Centro e Jardim Morumbi. Ainda durante a sessão foi realizada, a pedido da vereadora Dulce Rita, uma homenagem ao violeiro Zé da Viola, que faleceu na última semana, aos 82 anos. Zé da Viola foi um importante representante da cultura popular local e regional, com passagens pela Fundação Cultural e pelo Museu do Folclore de São José dos Campos. O lugar do paturel é a panela de pressão. Homem que fala a verdade pisa firme nesse chão. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E um projeto aprovado na Câmara pretende modernizar o transporte público da cidade. A proposta, apresentada pelo vereador Marcão da Academia, prevê implantar pontos de energia elétrica com entrada para cabos USBs nos ônibus do município. Uma novidade que deve ser vista em breve em parte da frota que vai compor o novo transporte público de São José. Os usuários de transporte público de São José dos Campos poderão, em breve, carregar os telefones celulares durante as viagens pela cidade. Isso porque a Câmara Municipal aprovou um projeto de lei de autoria do vereador Marcão da Academia que autoriza a instalação de pontos de energia elétrica com entradas USB nos ônibus municipais. De acordo com o vereador, o projeto leva em consideração a importância que os celulares têm na vida pessoal e na rotina profissional da população. A gente é uma discussão que a gente já vem tendo com a população, com os usuários do transporte público do nosso município, a melhoria do transporte público. E começa, de repente, com uma simples colocação de um USB, onde através de um USB você pode carregar o seu celular, né? A pessoa, de repente, vai ter uma viagem de mais de 1 hora, 2 horas de ônibus, e ela tem como ela manter o celular dela ligado, que de repente ela tem que fazer um contato com alguém, alguma pessoa, ou de repente até mesmo, ela está acabando a bateria dela, ela pode estar acionando também a questão de segurança, né? Entre várias outras. De acordo com o município, esses pontos de energia para recarregar baterias de celular por meio de cabos USB já existem em alguns ônibus intermunicipais e interestaduais. A ideia do projeto é trazer esse mesmo modelo para um número maior de ônibus que circulam dentro da cidade. Para Marcão da Academia, esses dispositivos ainda podem ajudar na modernização do transporte público de São José dos Campos. Os novos modais de mobilidade na cidade já vem com essa inovação. E o nosso projeto ele já antecipa isso, principalmente através da linha verde, ele antecipa as melhorias do transporte público. O secretário de Mobilidade Urbana, Paulo Guimarães, acredita que esses pontos de carregamento de celular via USB devem ser implantados nos ônibus da cidade até o final do ano, com a concessão do novo transporte público. Além das entradas USB, os veículos também devem ser equipados com Wi-Fi para conexão na internet. Todo o sistema vai possuir Wi-Fi, né? Então as pessoas que vão utilizar o transporte público vão ter disponível o Wi-Fi gratuito, assim como a Prefeitura tem feito com as escolas, com as UBS, e também tomadas USB para que você possa carregar o seu equipamento durante a viagem. Então tudo isso já está contemplado no novo sistema de transporte público que a gente pretende colocar em operação até o final deste ano. Agora a gente fala de outro projeto aprovado na Câmara que pretende coibir na cidade as festas conhecidas como fluxo. A proposta de autoria do vereador Renato Santiago autoriza a Prefeitura a proibir o estacionamento de carros em áreas e locais que costumam receber esses encontros. Alguns desses espaços já receberam placas de advertência com a indicação anti-fluxo. É o que a gente te mostra agora na reportagem. A placa colocada no poste já indica: esta é uma rua anti-fluxo e é proibido estacionar qualquer veículo entre as 10 da noite e 6 da manhã. A medida passa a ser adotada após a aprovação do projeto de lei de autoria do vereador Renato Santiago, que tenta coibir a realização de festas conhecidas como fluxo. A proposta foi criada após pedido de moradores que relatam o incômodo causado por esses encontros que costumam acontecer na madrugada. A gente sabe que essas aglomerações elas acontecem em volta dos automóveis, geralmente com sons muito altos, né, incomodando toda a vizinhança. A gente trabalhar
entre as secretarias, né, a gente possibilitar que as secretarias da prefeitura tenham ferramentas, né, para punir quando necessário, para prevenir e também para coibir esses tipos de aglomerações. Além de coibir os fluxos, a nova lei aprovada tem como objetivo investir em campanhas educativas. Para o vereador Renato Santiago, o trabalho de conscientização é outra ferramenta muito importante no controle dessas festas e outras aglomerações. Neste sentido, o parlamentar ainda faz um alerta. Durante a pandemia, os fluxos são pontos de contágio do novo coronavírus. Por isso, é necessário evitar esses encontros. A gente sabe que essa aglomeração ela acontece, as pessoas dividem o copo, dividem a garrafa, né? E é um foco de transmissão exponencial, né? E a gente acredita que esse projeto de lei vai trazer muitos benefícios para a nossa comunidade. Para compor as ações previstas na lei, o secretário de Proteção ao Cidadão, Bruno dos Santos, informou que a Secretaria de Mobilidade Urbana, juntamente com a Polícia Militar, realizou um mapeamento das áreas que costumam receber essas festas. Esse estudo está sendo utilizado como base para definir as ruas onde serão instaladas as placas anti-fluxo. Esses locais são locais que nós mapeamos tanto junto à Polícia Militar, junto à Secretaria de Mobilidade, junto à Guarda Civil Municipal e também às associações de moradores de alguns bairros da cidade, e eles estão iniciando esse processo de implantação dessas placas com o objetivo de reduzir essas atividades que acontecem em diversas regiões da cidade. Além da lei aprovada na Câmara, outra ferramenta usada pelo poder público para tentar impedir a realização dos fluxos nos bairros é o programa São José Unida, que reúne a Guarda Municipal, as polícias civil e militar e agentes da mobilidade urbana e posturas, em ações como blitz e pontos de fiscalização. Dessa forma, quem for flagrado participando dessas festas e gerando aglomerações durante a pandemia será autuado, receberá multa e, caso esteja comercializando algo, terá a mercadoria apreendida. Quando a gente é demandado e existe alguma denúncia que há uma festa em andamento, nós agimos através do Departamento de Fiscalização e Posturas, com os agentes de fiscalização, junto com a Guarda Civil Municipal e também com a Polícia Militar. A princípio, quando eles estão ali já em descumprimento ao decreto municipal, há sim uma autuação, lavrada uma autuação pelo desrespeito ao decreto municipal, no valor de R$5.000, e apreendido as mercadorias que estão dando causa a esse evento e a essas aglomerações. E no próximo bloco a gente fala de oportunidades. Tem mais de 2.000 vagas abertas para cursos gratuitos de capacitação no CEPAS. Entre as áreas disponíveis estão qualificações voltadas para a saúde do idoso. E você vai conhecer todas as novidades da estreia da segunda temporada do programa Aula em Casa. É daqui a pouco. Estamos de volta com Semana Legislativa. O CEPAS está com mais de 2.000 vagas abertas para cursos gratuitos de qualificação em diversas áreas. Desse total, 700 vagas são para cursos na área da saúde do idoso, um ramo que tem ganhado destaque, principalmente agora na pandemia. Se você se interessou, a gente te ensina como se inscrever e também dá mais detalhes dessas e das outras capacitações oferecidas pelo CEPAS. Isso você confere agora na reportagem. A Meire é daquelas pessoas que amam a profissão. Ela é cuidadora de idosos e diz que sempre se identificou com o trabalho. Ainda assim, ela não deixa de se capacitar, tanto que está terminando o curso técnico em enfermagem oferecido pelo CEPAS. Segundo ela, atuar na área da saúde e cuidado das pessoas na terceira idade é um aprendizado e também uma missão. Eu acho que eu sempre tive isso comigo, eu sempre gostei da parte do cuidar, né? E quando eu fui para a área de enfermagem, eu me identifiquei muito assim. E na área do idoso, então, você está ali, você está presente, você cuidar, você ser correspondido ali no seu serviço é muito gratificante. Para se aperfeiçoar ainda mais, a Meire não deixou passar a oportunidade e, mesmo atuando na área, se inscreveu no curso de cuidador de idosos oferecido pelo CEPAS. Mais uma chance de ampliar a qualificação e se tornar um profissional ainda melhor. Espero aderir novos conhecimentos para prestar um serviço melhor, né, do que eu já estou fazendo hoje.
O curso que a Meire se inscreveu de cuidador de idosos está com as inscrições abertas até o dia 11 de março. Ele é gratuito na modalidade à distância e ao todo são 350 vagas disponíveis. A duração é de 180 horas e o objetivo é inserir o aluno na rotina diária de um idoso. É um curso que faz um reforço em questões básicas, como português e matemática. Você tem toda uma questão de estatuto do idoso, toda a questão de assistência ao envelhecimento saudável deste idoso, do qual ele poderá estar vindo a trabalhar, e toda uma questão técnica do seu convívio diário com esse cliente, que poderá ser qualquer tipo de idoso provindo do curso do Qualifica São José. Além da oportunidade de cuidador de idoso, o CEPAS ainda está oferecendo capacitação na área de cuidados com a saúde na terceira idade. O curso também é gratuito e na modalidade à distância, mas com carga horária de 50 horas. Serão 350 vagas disponíveis. De acordo com Jorge Zenha, presidente da Fundas, a aposta na formação de profissionais especializados no cuidado dos idosos reflete uma demanda de mercado, principalmente nesse momento de pandemia. São demandas que são levantadas por todos os setores econômicos da cidade, inclusive externamente, são dados do próprio Ministério da Economia, como CAGED, toda a nossa geração de emprego, geração de renda, e são os demandados aqui pelo CEPAS para que a gente consiga atender essas demandas. A questão do crescimento da população idosa é uma questão bastante evidente e nós, em contrapartida, estamos lançando esses cursos para que a gente consiga aumentar a empregabilidade dessas pessoas, que inclusive podem estar agora certificadas com o cuidador de idoso. Se você se interessou para fazer as inscrições nos 2 cursos, é preciso ser maior de 18 anos, possuir ensino fundamental completo e morar em São José dos Campos. O prazo para se inscrever vai até o dia 11 de março e todo o processo deve ser feito no site da Prefeitura, no espaço dedicado ao Qualifica São José. Mas se a área da saúde não te cativar, o CEPAS ainda abriu 1.800 vagas em outros ramos do conhecimento como marketing digital, rotinas de recursos humanos e legislação trabalhista, segurança e medicina do trabalho, gestão de transporte e compras, armazenagem e movimentação de materiais. São 350 vagas para cada curso, exceto marketing digital com 400 vagas. As inscrições também devem ser feitas online pelo Qualifica São José ou pelo 156 até o dia 23 de março. Nós temos um site da Prefeitura, todas as qualificações ali que a gente promove. Esse ano, em parceria com a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico, serão ofertadas mais de 20 mil vagas para toda a população, para que ela sempre se atualize, oxigene e aumente as suas possibilidades de um emprego formal ou também da sua renda própria através de um empreendimento. Independente da área que você escolher, o importante é nunca deixar de estudar. Esse é o recado da Meire, que apareceu no início da reportagem. Ela lembra que a qualificação é um dos principais requisitos para uma vaga de emprego. Se qualificar, né? Estudar para ser um profissional diferenciado, né? Porque o mercado de trabalho está bem seletivo, né? Então, para se destacar no mercado de trabalho, você tem que se qualificar. E na próxima segunda-feira, dia 8 de março, a TV Câmara passa a exibir a nova temporada do programa Aula em Casa. Todo o conteúdo já está sendo preparado para a estreia e tem novidade, viu? Isso a gente te mostra agora na reportagem e aproveita para convidar todos os alunos da rede para acompanharem o programa que foi pensado com muito carinho pelos professores. As gravações já estão a todo vapor para a estreia da nova temporada do Aula em Casa, que chega com novidades. Agora as videoaulas de cada disciplina terão professores fixos que vão desenvolver as atividades para cada um dos anos do ensino fundamental, além também da educação infantil. A Daniela Navarro, uma das coordenadoras do projeto, ainda conta que a Secretaria de Educação criou para esta temporada um formato de videoaulas para integrar o conteúdo do programa ao novo currículo da rede. Todas essas aulas que são gravadas lá na TV Câmara, elas partem de um trabalho, primeiro, do meu professor, que é quem grava a aula, junto com o orientador de ensino de cada componente curricular. Então, eu tenho um especialista técnico do pedagógico da área, que senta junto com esse professor, planeja uma sequência de atividades, né, com base no nosso currículo, e aí ele grava essas aulas. Uma vez que ele tem gravado essa aula,
ele passa a desenvolver também, sob orientação da equipe técnica pedagógica da secretaria, as atividades que serão desenvolvidas. Então, a ideia é, eu tenho a videoaula, eu assisto a minha videoaula e, a partir dela, eu consigo desenvolver uma série de atividades pedagógicas. Desde o ano passado, com a suspensão das aulas nas escolas por conta da pandemia, o programa Aula em Casa tem atuado como um reforço para os alunos da rede que tiveram que se adequar ao novo modelo de ensino não presencial. Ao todo, na primeira temporada foram mais de 200 programas com conteúdos que abrangeram temáticas dos anos iniciais e finais do ensino fundamental e também da educação infantil, um trabalho que ganhou a visibilidade de pais e estudantes. Ano passado nós recebemos muitos depoimentos, mensagens e depoimentos em formato de vídeo, de áudio, de famílias, de estudantes, de professores, em agradecimento ao material, em agradecimento às videoaulas, até sobre o aspecto de um cuidado a mais para com os alunos da rede. E a expectativa para esse ano é que isso se multiplique, uma vez que, além das videoaulas, nós teremos também uma série de atividades articuladas a ela. Podcasts, de vídeos, de contação de histórias, enfim, uma série de materiais que vêm agregando essas videoaulas. E para que você não perca essa nova temporada do Aula em Casa, fique atento aos horários do programa aqui na TV Câmara. O Aula em Casa vai ao ar de segunda a quinta em 3 horários: 9 da manhã, 2h30 da tarde e 7 horas da noite. As segundas e quartas as atividades são para os alunos do ensino fundamental e as terças e quintas para a educação infantil. Na sexta, nos mesmos horários, o bate-papo é com os pais no programa Em Família. Todo o conteúdo exibido pela TV Câmara também fica disponível no portal e redes sociais do LED, o Laboratório de Educação Digital Interativa. Ano passado, as videoaulas elas eram disponibilizadas para todos os alunos, famílias, professores, E hoje elas são, na verdade, um ponto muito importante e disparador do desenvolvimento de atividades pedagógicas, de atividades propostas online que ficam no portal do LED. E ainda segundo a Daniela, coordenadora das atividades do Aula em Casa, esses novos formatos de ensino, como as videoaulas, vieram para ficar. Talvez a pandemia nos ensinou que o futuro da educação esteja num modelo pedagógico híbrido, que possa unir as aulas presenciais com os conteúdos nos formatos digitais. É uma proposta de material que veio para ficar, que veio para ser produzido. Então, ainda que a gente retome as aulas 100% presencial, esse material fica lá para o professor usar no presencial. É um material para indicar como uma tarefa para o aluno, como um reforço da aprendizagem do aluno. Então, a nossa ideia não é voltar atrás, não, é só avançar agora. Só para reforçar, a nova temporada do Aula em Casa estreia dia 8 de março em 3 horários: 9 da manhã, 2h30 da tarde e 7 horas da noite. E tem aula nova de segunda a quinta, hein? Um ótimo aprendizado a todos. E o Semana Legislativa fica por aqui. Muito obrigado pela companhia e até a semana que vem.